Olá, alegria de estar aqui com você e de receber novamente nosso querido irmão José Manuel Anacleto, que é presidente do CLUC, Centro Lusitano de Unificação Cultural, que é uma instituição portuguesa universal, digamos assim, hoje, que trabalha com edição de livros, tem uma livraria muito interessante, muito rica em Lisboa, promove também cursos, palestras, edição de revistas, e outras coisas que nós vamos conversar no nosso papo hoje com o José Manuel Anacleto. Bem-vindo novamente, José Manuel. É uma alegria estar com o Fernando, um amigo já de alguns anos, e com a sua voz tão característica. Eu suspeito-me sempre porque o Fernando tem a voz que eu tipicamente associaria a alguém a falar, por exemplo, numa rádio do Brasil. É algo que remonta às memórias da minha juventude. Eu acho que tem uma voz, sinceramente, isto não é para um elogio fácil, até porque somos amigos e não precisamos disso. Claro. Mas tem uma voz extraordinariamente característica e com uma colocação raríssima. E sobretudo aqui em Portugal, soar-nos-ia muito bem. A pronúncia brasileira, que na minha juventude ainda era pouco conhecida, a partir ali de 1975, 76, quando começaram a chegar as telenovelas brasileiras, da TV Globo, acho eu, enfim, Sim. As telenovelas. A primeira foi a Gabriela Cravo e Canela. Então foi um boom. A pronúncia brasileira chegou em força e palavras que nem conhecíamos entraram na nossa linguagem. Eu lembro que a primeira a fazer furor era a palavra bobagem, que nós nunca tínhamos ouvido, mas passado algum tempo toda a gente dizia ao outro: bobagem, o que você está dizendo. Muito bom, essa riqueza, essa troca maravilhosa. O enriquecimento da língua, né, Zé Manuel? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Magnífico. Bom, vamos falar inicialmente dessa edição da revista Biosofia, que está completando, é o número 50, já são 23 anos. É o número 50. Não é? Exato, de 23 anos. No início a revista era trimestral, ou seja, publicávamos 4 por ano. Depois não foi possível manter esse ritmo, quer por razões financeiras, vamos ser sinceros, quer por razões laborais, mas as revistas passaram a ser maiores. Sim. Portanto, a primeira revista, que tem na capa a Senhora Blavatsky, é uma capa muito impressiva, com talvez a foto mais icónica dela, com aquele olhar penetrante, incomparável. Mas a primeira revista tem 40 páginas, esta tem perto de 90, tem 90, acho eu mesmo. Portanto, diminuímos a regularidade. É claro, para nós é um número festivo, porque creio que não chegaremos aos 100. Pensei em fazer um número festivo ao 49, no número 49, 7 vezes 7, mas achamos que 50 estaria bem. E é um número em que pusemos não apenas o cuidado de sempre, mas ainda um pouco mais. Sim, a qualidade das suas publicações é impressionante, alto nível. E o subtítulo, digamos assim, da revista é Para uma compreensão global da vida, do universo e do homem. Eu vou ler aqui alguns artigos que são mencionados na capa, tem muito mais. Perfeitamente. Reencarnação e vida além da morte? Uma discussão científica. Teosofia e compaixão. Um dia na história. Buda e tudo que o rodeou. Helena Blavatsky, o farol do desconhecido, as suas viagens pelo mundo. A função oculta do Dorje. O olhar da ciência, espaço. Bardos e a yoga do sonho. Mestre Eckhart e a visão de Deus como nada. Francis Mann, um grande músico. E, para terminar, a citação da capa, do rap à meditação. Também é algo muito peculiar que tem a revista, não é, Zé Manuel? Fato, Eu acho que nesta rápida, mas inspirada descrição do Fernando, perpassou por pontos fundamentais da revista. Primeiro, até a etimologia do seu nome, Biosofia, a sabedoria da vida. A sabedoria da vida em todas as manifestações da vida,
E, portanto, interpretando, tentando compreender a vida, o universo, o macrocosmo e o pequeno universo, o microcosmo, no entanto, à imagem e semelhança do grande cosmo que somos nós humanos e outros seres, bem entendido. A revista, evidentemente, também isso fica claro nesta enumeração dos artigos destacados na capa. A revista é, antes de tudo, uma revista com um core, com um núcleo fundamental de filosofia esotérica, de teosofia, principalmente, e essa é a sua matriz mais importante, porque aqueles que dirigem a revista são, antes de tudo, teosofistas. Mas é uma revista holística, ou seja, como veem, como se pode ver, há temáticas de outras tradições filosóficas e espirituais, e temos, por exemplo, aqui tanto do budismo, com a referência ao Dorje, o budismo tibetano, quer Meister Eckhart, foi dos cristãos mais ilustrados e que escapou, não se sabe como, às perseguições da Inquisição. Ele teve várias vezes sobre a alçada, mas conseguiu passar incólume. E tem artigos sobre ciência no sentido comum, artigos artísticos, e, portanto, é uma revista, digamos, com uma temática extremamente variada, tendo, como eu disse, esse núcleo central de teosofia e tradições espirituais multimilenares, mas que aborda outras temáticas também. Sim, e é ricamente ilustrada, é uma maravilha, o papel de altíssima qualidade, são 94 páginas. 94 afinal, páginas, há pouco, eu falei 90, mas ainda tinha um resto. E há irmãos brasileiros escrevendo artigos para esse número, não é, Zé Manuel? Eu estava para falar nisso. Claro, há um núcleo de escritores aqui de Portugal, no início eram só aqui de Portugal, como já tinha acontecido noutros números, mas aumentou neste também um número significativo, uma percentagem significativa de amigos e irmãos brasileiros, mas neste número alargou-se ainda mais. Não é que não tivéssemos já tido pessoas de outros países, mas agora temos pessoas que vivem em Portugal, pessoas que vivem no Brasil, pessoas que vivem em Espanha, pessoas que vivem na Holanda, pessoas que vivem na Grécia e creio que me escapou ainda algum país. E isso é uma tendência que se manterá nos próximos números, já vinha de trás e que nos alegra bastante. Já tínhamos tido, sei lá, pessoas da Índia, de Espanha, mas é uma tendência agora que nos é muito cara, porque a nossa tendência é muito universalista. Acho que nós já nos degladiamos, nós, humanidade, por todas as coisas, incluindo nacionalidades e raças e tudo isso, e é tempo de pensarmos em unidade, em sintonia, em todos colaborarmos com o melhor de cada um de nós, não é? Uma das coisas maravilhosas de viajar e contactar com outros irmãos de outros países é ver a riqueza que há da diversidade na unidade. Isso. E o mesmo entre pessoas, por exemplo, na teosofia, que são de escolas diferentes, que tiveram percursos diferentes, mas que têm um coração teosófico, vamos dizer assim, ou de pessoas que são budistas, ou são cristãos abertos, ou são, sei lá, vedantinos por aí fora, ou sufis, mas que no fundo têm anseios semelhantes, e que hoje já não estão na perspectiva de proselitista e de se insultarem, mas sim de buscar pontos comuns. Claro, baseado nas mesmas grandes ideias universais, não é? Que Helena Blavatsky retomou de uma forma mais intensa para o mundo a partir do século XIX, com a fundação do movimento teosófico.
Eu creio que Helena Blavatsky fez duas coisas extraordinárias, entre muitas. Primeiro, o acervo de sabedoria que deixou, que é, enfim, eu estudo teosofia há 42 anos e quando eu reparo naquilo que eu ainda gostaria de entender, é avassalador, e sobretudo à medida que vamos tendo acesso a materiais dela ultimamente, isso felizmente tem acontecido, que se disponibilizam em português, materiais dela que antes só havia noutras línguas, mais assombrados ficamos com a grandeza do que nos legou e que ainda não soubemos aproveitar. E depois ela, não há dúvida, abriu uma nova nota de universalismo, ao mostrar que há sabedoria disseminada em muitas partes do mundo, em diferentes escolas, etc. E isso é outra coisa inestimável. Bom, falando de Helena Blavatsky não conseguiu completar o seu glossário teosófico. Nós temos, né, uma edição aqui em português, mas vocês estão produzindo o glossário teosófico original em português para ser lançado brevemente, não é, Zé Manuel? Exatamente. É evidente que todas as ciências têm a sua terminologia e a ciência prática de tudo que é teosofia também tem a sua terminologia própria. E, em muitos aspectos, Helena Blavatsky viu-se na necessidade de recorrer a palavras que não eram do uso corrente na Europa e nos Estados Unidos e no continente americano, não apenas nos Estados Unidos, em todo o continente americano, nas línguas ditas ocidentais, porque não tínhamos palavras que traduzissem os conceitos tão profundos. E, portanto, eu acho que esse instrumento é necessário. Claro que a obra enferma, e isso é completamente inultrapassável, do facto de ser uma obra póstuma. Ela teria escrito mais e teria revisto e acrescentado, provavelmente, os verbetes que deixou escritos. No entanto, ela só pôde rever as primeiras 32 páginas do livro. A edição depois foi feita por George Mead, que alguns conhecerão, com alguns aspectos discutíveis, mas enfim, a verdade é que permitiu que a obra saiu e acho que, não obstante essas vicissitudes, é uma obra valiosa. Acontece, no entanto, que a certa altura, o que eu não acho correto, começou-se a juntar verbetes, ou parte de verbetes, de outros autores. Que, enfim, respeitáveis que sejam, mas isso só poderia ter acontecido, a meu ver, com a autorização da própria Blavatsky. Há apenas verbetes de um senhor chamado S. Scott, sobre Cabala, basicamente, que foram escritos a pedido dela. E há muito no glossário teosófico que passa por ser de Helena Blavatsky, no glossário teosófico, nas edições como a única que até agora existia em português, e que não saíram do punho dela, e que muitas pessoas confundem. Só para dar uma noção da dimensão em que isso acontece, a única edição até agora em português, e com todo o respeito, ainda bem que a fizeram, foi um excelente trabalho, é da editora Ground, que tem quase 800 páginas. No entanto, eu tenho aqui uma versão com a qual tenho trabalhado, porque entretanto emprestei outra versão à tradutora. Essa outra versão é da ULT, da United Lodge of Theosophists, que é uma edição facsimilada da edição original, 92. E tem 400 páginas. Ou seja, original 400 páginas, não é? Versão com verbetes de outros autores, 800, passou quase para o dobro. Isto também depende do tamanho de letra um pouco, mas é uma grande diferença. E, portanto, com todo o respeito por quem escreveu verbetes, mas que não foram pedidos nem autorizados pela senhora Blavatsky, o que nós vamos fazer é publicar apenas aquilo que ela se propôs escrever e não pôr material de outros autores. E
fazer circular novamente um texto que, pelo menos em Portugal, já não chega. No Brasil, julgo que ainda circula, mas com também alguma dificuldade, e creio que é algo de importante para os estudantes de filosofia. Com certeza. E tem mais ou menos um mês aí como que você poderia dizer para a gente que esse livro poderá sair, José Manuel? Eu gostaria que ele saísse em março ainda, mas tenho que admitir a hipótese, por exemplo, sair para abril. Mas gostaria que não passasse desses meses, até porque gostaríamos de fazer um lançamento, e um lançamento com teóricos de vários países, e no hemisfério norte, não é o caso aí do Brasil, não é? A partir de junho vem o verão e é mais difícil juntar as pessoas, embora com os meios que hoje temos isso não seja tão complicado. Mas, porque temos outras edições previstas, não gostaríamos de passar do começo da primavera, que aqui entre nós é 21 de março, portanto, entre o final de março e entre março e abril, gostaríamos de fazer esta edição. Maravilha. Vocês aí lançam muitos livros interessantes. Tem também um intercâmbio riquíssimo com a editora Teosófica aqui no Brasil, não é? Livros teosóficos editados aqui vão para vocês e vocês enviam também seus livros para a editora Teosófica. Muito bom. Algo que nos alegra muito e que a nossa livraria abriu em 1998, portanto é uma colaboração que tem 23 anos. E que se tem intensificado nos últimos 2, 3 anos, porque conseguimos um jeito de ultrapassar as dificuldades que as burocracias das alfândegas e dos correios estão sempre a inventar com uma criatividade que nos deixa espantados. Mas felizmente conseguimos arranjar meios que facilitam tornear essas dificuldades com o Brasil e com outros países, mas neste caso com o Brasil, e isso é ótimo. Vamos falar aqui, nesse ponto da nossa entrevista, do seu livro também, muito interessante, Como Pensar a Maneira Esotérica. Por que você resolveu fazer esse livro? Esse livro tem como base 2 seminários que eu fiz, um aqui em Portugal e depois outro para a Federação Teosófica Ibero-Americana. E pelas reações em ambos os casos, eu pensei que, não sendo um livro mais profundo, como talvez outros tenham escrito, é, no entanto, um livro útil, porque muitas pessoas, quando chegam à Teosofia, e perante a imensidade do conhecimento que temos disponível, se perdem, ficam perante a imensidade e acham, eu nunca vou entender isto, eu não consigo, isto é demais para mim. E eu tentei muitas vezes dar o exemplo, bem, isso é como chegar a uma grande cidade, não é? Se eu chegasse agora a São Paulo, por acaso já estive em São Paulo, mas foi só assim em passar, mas se eu chegasse no meio de São Paulo, cuja população é tão grande como a de Portugal, se eu chegasse a meio de São Paulo, de repente cair lá, eu também iria pensar, eu nunca me vou entender aqui em São Paulo, ou em Pequim, ou em Londres, ou uma coisa desse género, não é? Mas eu não posso fugir e vir-me embora, e tenho que seguir um método, primeiro compreendendo as coisas gerais, é o método teosófico, que é sobretudo do geral para o particular, embora também tenha o oposto, e ir progressivamente e ter persistência. Persistência e paciência. Não é? Conta-se, eu peço desculpa, às vezes falo muito, quando é teosofia eu entusiasmo demais. Conta-se que uma vez uma senhora, acho que ainda jovem, uma moça, perguntou à senhora Blavatsky: Madame, o que é preciso para ir longe no estudo da teosofia? E a senhora Blavatsky disse:
persistência, minha filha. Mas ela não ficou muito convicta. Então ia seguir a persistência. E ela respondeu, mais persistência, minha filha. Então, ia seguir, perguntou a moça, e ela disse, ia seguir ainda mais persistência, minha filha. E acho que, como é habitual, ela tinha razão. Por isso que nós estamos persistindo, né, Zé Manuel? É verdade, é verdade. Mas é uma persistência magnífica, porque é como ir por um cruzeiro com paisagens sempre deslumbrantes, nunca cansam. Nunca cansam. Isso. Magnífico. Zé Manuel, esses livros, a revista, o site que você poderia dar aí para os espectadores para acessar facilmente todo esse material, todo esse acervo de vocês. O site é simples, é www.cluc, C-L-U-C, que são as iniciais de Centro Lusitano Unificação Cultural, .org. Portanto, www.cluc.org. Magnífico. Zé Manuel, muitíssimo. Eu gostava só de acrescentar uma coisa sobre esta troca com os irmãos teósofos do Brasil. É que, de ambos os lados, acho que tem havido edições de extraordinário interesse. E o Fernando nisso tem sido um verdadeiro herói. E, aliás, publicámos aqui a tradução feita, sobretudo pelo Fernando, das chamadas atas maiores, dos comentários à doutrina secreta. Exatamente. Eu acho muita graça essa terminologia que usam, as atas maiores e atas menores, mas está bem achado. E acho que nos últimos anos, na teosofia mundial e agora muito na nossa língua, estão a haver publicações de extraordinário interesse e que acho que marcam também uma nova época no campo teosófico. Com certeza. E uma época em que voltamos a ter acesso a material novo para nós, sim, de muita, muita importância. Claro que, como tudo, o movimento teosófico teve períodos mais fulgurantes e outros menos fulgurantes, como nós, na nossa vida individual, como qualquer coisa, mas eu creio que este é um bom período, é um período de grande efervescência, no bom sentido, do movimento teosófico mundial. É um ciclo, talvez seja um ciclo auspicioso que estejamos vivendo. Acho que não é? Espero que continue, que ele continue e que o saibamos aproveitar, até porque às vezes o ser humano tem essa capacidade de, às vezes, por coisinhas menores, estragar aquilo que é mais importante, não é? E eu creio que também o movimento teosófico, mesmo onde possa ter havido erros, e era inevitável. Claro. Era inevitável. Também aprendeu com isso. Sim. E aprende-se pela experiência, em grande medida, não é? Por alguma razão, os mestres, os Mahatmas, não vêm cá e com uma cartilha dizem, olha, isto. Nós pensámos, isso era uma maravilha, não é? Mas era uma coisa externa, não é? Mas aí o karma seria deles e não nosso, como eles diziam. E não nosso, exatamente. E a nossa aprendizagem seria muito externa, não é? Partíamos, esquecíamos a cartilha e não ficava nada arraigado mais profundamente. Manuel, parabéns pelo seu trabalho, sua equipe, e que continue a frutificar e que esse intercâmbio Brasil-Portugal, nesse aspecto também, seja cada vez mais intensificado. Até a próxima, meu querido amigo e irmão. Eu digo o mesmo, parabéns pelo seu trabalho e continuemos esta parceria, esta colaboração, tanto nos países de língua portuguesa como em geral, do movimento teosófico no mundo. E muito obrigado mais uma vez pelo espaço que concedeu. Até sempre. Até. E a você, querido telespectador e telespectadora, que nos acompanhou, muito obrigado pela companhia e até o próximo Cá Entre Nós.